Uma obra de pavimentação que vem acontecendo no bairro de Fleixeiras vem incomodando os moradores. Isso porque o calçamento que está sendo feito na rua está bem abaixo do nível de algumas casas. Fomos até a localidade atendendo ao convite dos moradores e escutamos os seguintes pronunciamentos. Cavaram muito a rua, não chegou topógrafo, não chegou engenheiro aqui para ver se aí a condição da rua está aí. Se você vê hoje aqui, todo mundo que passa aqui na rua vê e fala, entendeu? Da rua que cavaram muito a rua aí, entendeu? E baixaram muito o nível da rua e prejudicou a nossa casa aqui. Então já foi feita a denúncia na rádio, o pessoal já falaram na rádio e até agora assim não chegou ninguém da Secretaria de Obra para conversar com a gente e para ver a obra como é que tá sendo feita aí, né? Dias atrás, né, fui chamado para fazer essa denúncia. Um dos moradores daqui da localidade estão sofrendo com a obra de calçamento da prefeitura, onde essa obra é muito transtorno à comunidade local. Aí vindo aqui, a gente detectou, né, a obra que está acontecendo mal feita, mal planejada, né, onde não tivemos acompanhamento devido do engenheiro e a população vem reivindicando, né, sobre isso e eu venho cobrando resposta das autoridades competentes, ou seja, da Secretaria de Obra na pessoa de Isabela. Essa senhora deficiente física encontra ainda mais dificuldades para se locomover. Eu creio que foi no dia 12 de junho, eu dei uma saidinha para resolver algo. E quando eu cheguei, estava a máquina cavando aqui e eu percebi que estava cavando mais aqui do que mais para lá um pouco. Então eu fui lá para dentro resolver algumas coisas, né? E já de noite, quando eu vi, já estava cavado assim, bem fundo, e eu vi que não tinha mais condições de eu descer, né? Desde junho, dia 12 de junho, que eu não saio mais de casa. Ele disse, olha, você tem que ir na prefeitura, falar com o Tiago, acho que é fiscal de obra, não sei, para resolver isso aqui, porque eu não posso entrar na sua casa, mas quando foi para fazer a obra, ele cavou, né? Sem perguntar nada, sem saber se tinha pessoas que não poderia sair de casa devido à situação, ele não procurou saber disso. Procurada pela reportagem, a secretária de Obras do município de Goiânia também falou sobre o assunto. Em relação a essa rua, a gente pode encontrar vários níveis de casas em relação ao nível da rua. O que fizemos? Justamente para não haver nenhum problema posterior com as chuvas, identificamos a casa com o menor nível da rua e demos o corte no nível dessa casa. Por quê? Para que, quando comece as chuvas, a maioria da população dessa rua não seja prejudicada. Então, assim, se eu igualar o nível da rua no nível da casa mais alta da rua, eu vou estar prejudicando dezenas de moradores da rua. Então, eu não posso favorecer um morador X e prejudicar dezenas de outros. Se cortando a rua no nível da casa, da menor casa, a gente consegue atender com eficiência em relação às chuvas toda a população dessa localidade. Então, pensando nisso, que a Secretaria de Obras executou dessa maneira o serviço de pavimentação nessa rua. Secretária, a gente sabe que um bairro como esse, que não foi planejado, que as casas elas não seguem um padrão, respeitando o calçamento, respeitando uma altura mínima, geralmente gera esse tipo de transtorno. Mas nesse caso específico, existe uma senhora que ela é deficiente, ela tem apenas uma perna e ela não está conseguindo sair de casa devido à altura. A Secretaria de Obras, de alguma maneira, se prontifica em ajudar a tentar minimizar o sofrimento dessa cidadã. Na verdade, a gente viu algumas pessoas se queixando exatamente pelo caso dessa senhora, que desde que começou essas obras, ela está sem conseguir sair de dentro de casa, nem guardar o seu carro em sua garagem, enfim, devido à altura, o desnível, a altura de sua calçada em comparação ao nível da rua. O que a Secretaria de Obras pode fazer nesse caso? Em relação a isso, nós estivemos no local, o fiscal responsável pela obra e a empresa, acompanhado pela empresa, na última sexta-feira, e justamente nos disponibilizando para resolver dessa maneira essa questão especificamente, com uma rampa e uma calçada, a execução de uma rampa e uma calçada para que essa pessoa ela possa ter a mobilidade atendida. Em relação a guardar veículos, você falou agora, é muito importante falar sobre isso, porque isso não é uma coisa que está acontecendo só em Goiânia sede, também está acontecendo nos distritos. Muita reclamação em relação a guardar o veículo na rua. Infelizmente, é um transtorno temporário
por um benefício contínuo, que seria a pavimentação da rua. Eu, por exemplo, passei por essa mesma situação de passar 40 dias sem o carro na garagem por obra da BRK, obra de implantação de esgotamento sanitário. Então, assim, eu sei da situação, eu entendo perfeitamente a situação, mas, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que aguardar esse tempo, tanto de execução quanto da cura do pavimento, para poder acessar com os nossos veículos nas residências. Mas em relação ao acesso de mobilidade, de saída e entrada da casa dessa pessoa em específico, nós vamos atender com a execução de uma rampa e uma escada.